E antes de avançarmos para o próximo painel, gostava de vos explicar o que é e para que serve o QR Code que estamos a exibir agora no ecrã. Utilizando os vossos smartphones, devem apontar para o ecrã, aceder ao questionário e depois o resultado será exibido no final do próximo debate. No próximo painel vamos discutir a gestão e a partilha dos recursos hídricos e para lançar o tema, fomos perguntar ao consumidor comum como poderemos ser mais eficientes na gestão de água. Vamos ver as respostas. Devíamos ter uma rede de barragens mais eficiente no país. Se calhar não é preciso mais barragens, era preciso aproveitar, por exemplo, a água do mar. Usar realmente só quando for extremamente necessário, né? Pôr uma garrafa de água no autocolismo. Quando uma pessoa está a tomar banho, pôr, por exemplo, lá algum balde, alguma coisa para depois utilizar essa água noutro sítio. Se calhar se aumentasse um bocadinho o valor da água, as pessoas teriam mais cuidado. Que as pessoas tivessem mais conscientes e uma noção mais clara da quantidade de água que se desperdiça e dos impactos que isso tem no ambiente. Procurar pontos onde há rupturas de água e fechá-las ou tratá-las, não é? Acho que não, acho que tem muito desperdício, né? Pelo menos tenho notado que tem havido mais apoio e mais incentivos para tal, portanto eu acredito que sim. Acho que sim, no nosso país acho que sim. Eu acho que não. Acho que é um recurso que nós não lhe ligamos muito, deixamos-lo correr a céu aberto e não interessa quem é que precisa dela. Algumas destas ideias são até muito simples de implementar, mas vamos ouvir os especialistas. Convido agora a subir a este palco Ana Rosas Oliveira, administradora do BPI, José Pedro Salema, presidente da EDIA, Carlos Vicente, Managing Director da Vitacresce e Cristina Cisa Vieira, CEO da Associação de Hotelaria de Portugal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Eu penso que... Acho que é ali. Sim. Acho que é assim. Acho que é pela mesma ordem. José aqui. Era mais longe do púlpito, não. Era? Não faz mal. Seguiram melhor as indicações. Sejam muito bem-vindos e obrigada por estarem connosco esta manhã. Ana Rosas Oliveira, vou começar por si. Sabemos partilhar água é a pergunta deste nosso painel. Porquê é que o BPI trouxe para a discussão pública o tema da água pelo segundo ano consecutivo? Nós no BPI temos um compromisso muito forte com a sustentabilidade. No plano estratégico que terminou agora e também no novo que estamos a fazer para 25-27, financiar o crescimento sustentável é uma das prioridades. E é nesse contexto que surge o tema da água, não é? A água não é só a questão ambiental, mas também todo o tema de competitividade que traz para as nossas empresas. Como o João Pedro disse no início, o nosso papel aqui é também trazer para a reflexão todos os agentes para pensarmos em conjunto sobre os desafios que estão em cima da mesa e ajudar a um caminho de consenso e também a um caminho de ação. Outro objetivo é também trazermos aqui os muito bons exemplos que temos a nível das empresas privadas, que à parte de toda esta discussão que existe já há algum tempo, fazem o seu caminho e têm feito fortes investimentos com muito bons resultados. E, portanto, achamos que passado um ano fazia todo sentido voltar aqui com o tema e ver como é que estávamos. Até porque no ano passado um dos resultados foi muito que existe imenso conhecimento técnico, conhecimento de gestão. Portanto, aquilo que falta é mesmo estabelecer um caminho, chegar a um consenso e que não será possivelmente apenas com uma única solução e passar à ação. E eu acho que já temos ouvido isto aqui várias vezes hoje durante a manhã. E vamos perceber concretamente o que é que tem de ser feito ou está a ser feito. José Salema, a infraestrutura do Alqueva tem uma importância significativa para o Alentejo, com ramificações naturalmente para outras regiões do país. No entanto, têm existido aqui flutuações muito significativas ao longo dos anos e a expansão da rega na região, por mais eficiente que naturalmente seja, pode sempre gerar aqui pressões adicionais na procura. Como é que vê esta evolução? Que medidas é que, no fundo, estão a ser consideradas para prevenir aqueles que são os impactos futuros? Muito bem, muito obrigado, bom dia. De facto, a Alqueva avançou muito rápido, está a ser um bocadinho vítima do seu próprio sucesso. Há uma década atrás em Lisboa a opinião dominante era que podíamos ter o risco de ter ali uma infraestrutura que podia ser classificada como um elefante branco.
Mas nos últimos 10 anos, de facto, aconteceram muitas coisas muito rapidamente. A agricultura, que é o principal utilizador de água, passou de regar 30 mil hectares para 130 mil hectares ou 140 mil hectares este ano e, portanto, tudo aconteceu muito rápido. Aquilo que se pensava que seria a ocupação ideal, a ocupação, digamos, de velocidade de cruzeiro, foi atingido muito mais rapidamente e foi ultrapassado. Portanto, as nossas melhores expectativas foram ultrapassadas pela realidade. Isso obrigou-nos a rever os planos de expansão que tínhamos, nomeadamente na definição do que seria a segunda fase do projeto Alqueva, e a dar um passo atrás para perceber que, se calhar, não podemos ir tão longe como pensado inicialmente, e temos que ter mais contenção no crescimento das áreas que servimos, porque não queremos pôr em causa os que já estão servidos, os que já são e que muito investiram para utilizar a água e converter essa água em atividades económicas interessantíssimas, e portanto tivemos que dar um passo atrás de facto na expansão. Mas aconteceu outra coisa também, foi que com esta atenção que a Alqueva teve de toda a sociedade e do desenvolvimento que teve nos últimos anos, motivou outras geografias a perceberem que, espera lá, isto se calhar pode ser uma origem de água também para o meu problema. E sei lá, está aqui o Sudoeste, está o Algarve, estão a pensar que pode ser a solução também para os seus problemas. E a gestora do sistema tem no fundo colocado alguns travões a essas ambições e perceber que é de facto um grande reservatório, é o maior lago da Europa, todos conhecemos esses adjetivos, mas não permite chegar a todo lado. Portanto, não podemos depender da Alqueva para resolver todos os problemas. Mas é possível encontrar soluções na região que podem reforçar as afluências ao sistema, e podemos trabalhar na ligação entre sistemas. Essa ligação é sempre positiva, mesmo que não seja para utilizar sempre, transmite maior resiliência e pode ser usado em caso de carência em alguma região. Podemos mobilizar, no fundo, um recurso que está centralizado em Alqueva. Carlos Vicente, no caso da Vitacresce, é um grande utilizador de água. Que medidas específicas têm implementado para conseguir melhorar aqui a eficiência hídrica naquelas que são as vossas operações agrícolas? Em primeiro lugar, bom dia. A Vitacresce é um grande utilizador de água para produzir alimentos. Gostava de sublinhar isso, alimentos, aliás, e também criar lugares de trabalho. Estamos sediados ali na região do Sudeste Alentejano, uma região que tem estado muito afetada pela seca que ainda rege na nossa região, e que tem sabido ajustar-se a esta nova realidade. Para dar uma ideia, em 2020 a nossa região consumiu a volta de 36 hectómetros de água. No último ano o consumo foi a volta dos 9 hectómetros, ou seja, conseguiu-se reduzir o consumo de água a 25% do que era há 5 anos atrás. E essa redução foi feita com muito esforço e também com alguma limitação da atividade, que acho que é a parte que depois nos preocupa a todos como cidadãos. No caso específico da Vitacresce, investimos muito dinheiro, já vamos perto do €1 milhão que nós investimos em novos sistemas de regas mais eficientes, em sistemas também de gestão de água e de reciclagem e reutilização de água, mas também em próprias culturas. Ou seja, otimizar culturas à nossa capacidade de água disponível, como por exemplo os coentros, que é um produto que consome menos água do que outras culturas, e assim dessa forma gerindo a nossa necessidade de água. Isso, no entanto, e no caso da Vitacresce, como também é um caso também para os demais produtores na região, é algo que nos limita na nossa atividade económica. Temos conseguido atender e servir o mercado português, onde somos um importante fornecedor de vegetais frescos. Temos conseguido atender o mercado português também recorrendo a parcerias que estão fora desta região. Para indicar aqui também a necessidade e o momento de emergência em que nós nos situamos ainda na região do Sudeste Alentejano. Tentar de alguma forma
combater ou antecipar aqueles que são os riscos a longo prazo associados também às alterações climáticas? Exatamente, então justamente procurando sementes, culturas que são mais resistentes até mesmo a mudanças climáticas e também à falta de água e que consomem menos água, tem sido uma das nossas iniciativas ao longo destes anos, assim como também justamente procurar parcerias fora da região, porque a água limitada nós não conseguimos exceder as cotas que nos são indicadas. Cristina Cisa Vieira, o turismo é um importante motor económico, mas também coloca aqui exigências nos recursos hídricos. Que programas, que boas práticas foram adotadas pelos membros da Associação de Hotelaria de Portugal e que impactos tiveram na utilização da água? Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada ao BPI por nos ter convidado a estar aqui e os parabéns porque este evento está realmente muito interessante e muito bem organizado. Nós, de facto, primeiro é preciso um statement. Os recursos naturais são o nosso bem mais precioso para todos como comunidade e para uma atividade económica fundamental como o turismo também. Sem paisagem, sem água em situação de poder ser fruída e sem condicionantes e sem cortes ou racionamento é essencial. Sem isso não há turismo e, portanto, também sabemos que o turismo naturalmente, como qualquer atividade humana e qualquer atividade económica, geram impactos também sobre os recursos naturais, um deles maior pressão sobre os recursos hídricos. Também sabemos, e este é um dado quase tão evidente como o das alterações climáticas, que o turismo internacional tem vindo a crescer. E o que se projeta daqui até 2030 é um crescimento de mais 29% no movimento de turismo internacional, 1,8 mil milhões de turistas pelo mundo, e Portugal e Espanha já agora, aliás tivemos os dados do crescimento do PIB a nível da União Europeia, e Portugal e Espanha muitíssimo superiores por causa, efetivamente, do turismo, não pode perder esta oportunidade. A questão é como é que gerimos, efetivamente, a pressão que também causamos sobre este recurso fundamental. E, de facto, o Algarve tem sido um case study muito interessante. Aliás, o António Pina, a quem cumprimento, também deu nota disto. Foi interessante porque esteve em situação, de facto, de stress hídrico e de necessidade de medidas muito rigorosas relativamente ao uso deste recurso, que ainda me lembro quando estudava, eu sou jurista e era um exemplo de um recurso infinito, não é? Neste momento não só é finito como crítico, e de facto temos feito no Algarve uma aprendizagem acelerada, mas interessante de como, enfim, enquadrar este bem no nosso negócio, digamos assim. Uma parte interessante tem vindo a ser comportamental e, de facto, nós já o sabíamos, porque também tem impacto no negócio, ou seja, temos que proteger os recursos hídricos e, designadamente, de facto, a água, ou todos os recursos naturais e, designadamente, a água, porque é fundamental para o nosso negócio, sem ele não há turismo e porque no fim do dia nas contas também impacta. Portanto, uma parte interessante é realmente comportamental, quase 100%, 98% dos hotéis, se vocês virem, já têm políticas, por exemplo, quanto à mudança dos têxteis. Mudámos completamente a política, não é? Nós antes havia, se não quer que eu lhe mude os lençóis, coloque isto em cima da cama, e agora é exatamente o contrário. Se quer que eu lhe mude os lençóis, coloque este dístico em cima da cama. A mesma coisa com a mudança de toalhas. Portanto, uma parte comportamental da equipa estar mais atento, os consumidores também, mas já sabemos que um hóspede, o consumo per capita é praticamente o dobro de um consumo de um habitante, porque temos que contar com as águas das lavandarias, com as lavagens dos quartos, com a substituição de uma série, com a alimentação, etc. Portanto, é realmente o dobro. E por parte dos turistas há essa preocupação na procura de hotéis que estejam comprometidos com as práticas sustentáveis? Eu diria que não é uma procura hiperativa, digamos assim, ou seja, assumem que há essa preocupação, presumem que efetivamente é feito para esse efeito, tudo é feito para esse efeito. Dizer que nunca tomam banho de imersão, eu já não diria a mesma coisa, não é? Ou que estão muito disponíveis para pagar muito mais por isso, também não diria. Já não é só um nice to have, assumem, pronto, é um must have e eles têm tudo. No entanto, atenção, há alguns, e eu acho que é diferente as gerações,
alterações, de facto, e vai haver ainda mais esta alteração comportamental, porque realmente a geração Millennials e Z já não são adeptos do capitalismo as we knew it, mas de facto há alterações comportamentais. A outra parte são os equipamentos. Só para termos uma ideia, o Grupo Pestana, nos 8 hotéis e pousadas que tiveram no Algarve, por conta, lá está, de alterações comportamentais e de equipamentos mais eficientes, ainda não estou a falar dos grandes investimentos, já lá vamos, salinizadoras, etc., poupou 22% nos consumos. Estava obrigado, nos termos da resolução do Conselho de Ministros de 2024, a poupar, depois da redução, 10%, poupou 22%. E foi de tal ordem que vão replicar em toda a rede Pestana. A mesma coisa. Vai ter que haver alterações legislativas, mas, por exemplo, há grupos que estão interessados em que, efetivamente, obviamente, possam usar a água das hectares para outras utilizações, e neste momento, e no Algarve, o António Pina também o podia ter dito, há impedimentos legais a essa utilização, e, portanto, porque há um monopólio da água. Basicamente é por isto, e há efetivamente muitos outros comportamentos. A questão dos golfos, que foi levantada há pouco, o consumo dos golfos é neste momento completamente residual, além de muitos deles, por exemplo, terem naturalizado mais os espaços, reduziram as áreas de rega maioritariamente 10, 15%, portanto deixando naturalizado, pondo buchos, e têm, lá está, a rega dos golfos é basicamente com água ou da etar, no caso dos que o fazem, porque faltam algumas ligações, ou da desalinizadora que os Pestana já têm há muitos anos, e há de facto uma série de medidas que são complementares. Eu diria que não se pode olhar para nenhuma destas inovações ou necessidades como vacas sagradas, não são a primeira escolha, transvases, fazer barragens, fazer charcas, etc., mas temos que ir olhando para isto para perceber que este é um recurso de facto que tem que ser gerido na escassez. No caso do Algarve, este desequilíbrio entre o Barlavento e o Sotavento, um bocado inesperado, até aqui não era assim, portanto o Barlavento tinha mais água que o Sotavento e hoje inverteu-se e, portanto, de facto vamos aprendendo também com isso. E é necessária essa visão mais integrada. Ana Rosas Oliveira, o BPI tem tido aqui uma postura de ajuda às empresas nas diversas fases de transição. Que resultados é que foram obtidos até aqui? Sim, nós basicamente também tivemos que nos reinventar, não é? Nós apoiamos as empresas nas suas fases, várias fases da vida, e passámos também a ter que o fazer nas suas várias fases da transição. Nos últimos 3 anos concedemos 3,7 mil milhões de financiamento sustentável, dos quais 2,8 mil milhões para as empresas. E como é que fizemos isto? Através da criação de uma oferta de financiamento sustentável que, no fundo, fosse de encontro e também estimulasse as necessidades de transição, incluindo também os temas da equidade social e também as questões a nível dos processos de governo. Para além disso, introduzimos também internamente critérios ambientais na nossa avaliação de risco, o que é obviamente também essencial, e passamos a ser mais exigentes em tudo o que tinha a ver com os relatórios de sustentabilidade que as empresas também têm que nos apresentar. Muito importante, criamos equipas especializadas nos temas do financiamento sustentável, em todo o tema ESG. Nós temos equipas de financiamento estruturado que consideramos que são uma grande mais-valia para o cliente e, no fundo, o que fizemos foi também alocar especificamente essas equipas aos temas ESG. Para além disso, para além do financiamento, também fizemos outras iniciativas, destacava aqui talvez 2 ou 3. Uma foi o acelerador de sustentabilidade, também com o Expresso, que durante 3 anos fizemos 3 edições em que basicamente percorremos o país, em que juntámos pequenas empresas para discutir temas específicos sobre a sustentabilidade, para partilharem as suas experiências e para partilharem também um pouco as suas dores. No interior do país, através do programa Promove da Fundação CaixaBank, também tivemos uma ação muito significativa. E no caso dos prémios, nós temos vários prémios do turismo ou da agricultura ou mesmo da inovação para destacar aquilo que de melhor se faz em Portugal, como costumamos dizer, e o que fizemos foi passar a incluir indicadores mais relacionados com sustentabilidade, no caso concreto também da água, na grelha de avaliação de todos esses prémios. E, portanto, aí foi também outra forma de consciencializar para a importância de todo este tema nos vários agentes. E no futuro?
Qual é o caminho? No futuro, eu corri o risco de dizer que os números dizem que nós estivemos bem e, portanto, o caminho há de ser continuar e aprofundar. Nós temos para os próximos 6 anos um objetivo de investir financiar 4,4 mil milhões de euros em financiamento sustentável. Aquilo que queremos é chegar a mais empresas, não chegar só às grandes, nem só àquelas que já vêm pelas cadeias de valor das maiores, mas ter mais capilaridade e chegar ao maior número de empresas. Para isso vamos ter que continuar a inovar, continuar a ter novos produtos, trabalhar mais com os parceiros, porque o tema da sustentabilidade, as necessidades dos clientes vão sendo diferentes ao longo do tempo e nós queremos estar lá nessas várias fases. Por isso, em síntese, o BPI, além de ser o financiador, quer também ser o parceiro da gestão de mudança de todo este tema da sustentabilidade junto às empresas e é também nesse contexto que se insere este Fórum da Água. José Salema, olhando para os dados que foram apresentados sobre o estado das massas de água no âmbito do terceiro ciclo de planeamento e as percentagens que evidenciam, não querendo ser aqui demasiado técnica, mas há pressões das descargas urbanas, nomeadamente nas massas superficiais, também nas subterrâneas e pressões, nomeadamente da agricultura. Que medidas é que a EDIA tem implementado para tentar contrariar este tipo de números? Pelo lado da pressão quantitativa, portanto, do consumo de água, há cerca de 6 anos a EDIA começou a enviar regularmente aos seus clientes informação do consumo por hectare e a fazer uma comparação com os seus pares. No fundo, a explicar, olha, o senhor está a gastar mais ou menos do que os seus pares. Essa comunicação, portanto, essa informação pedagógica transformou-se numa regra vinculativa a partir de há 2 anos a esta parte, numa definição de um volume máximo autorizado. No fundo, apuramos a área que cada um vai regar, a área autorizada, porque há também aí um crescimento de áreas não autorizadas que queremos controlar, mas a área autorizada de cada cultura, utilizamos a dotação que a ciência determina que é necessária para aquela espécie e atribuímos o volume. Isto tem o objetivo de controlar o tal crescimento das áreas autorizadas, não autorizadas, mas tem também o objetivo de controlar o sobreuso por qualquer opção técnica ou por um erro de definição, um erro técnico, um acidente. Portanto, permite controlar o uso da água. E implementámos também a regra de corte da água, portanto, nós fechamos a torneira, digamos assim, a quem ultrapassa o volume autorizado. Foi a primeira vez que eu acho que algum operador de água está a fazer isto com esta, digamos, violência. Acreditamos que é essencial para preparar o futuro. Depois, se não fosse desta forma, seria mais difícil de implementar ou de sensibilizar? Se perguntar assim, mas vocês tiveram algum problema de água nos últimos 2 anos e foi isso que vos motivou essa medida? Não foi. Estamos a fazer esta medida para... É uma jogada de antecipação. Isso mesmo, para preparar o futuro, para que no ano em que seja mesmo preciso garantir que só utilizamos aquele volume, o consigamos fazer. Depois, outro tipo de pressão que está implícita na sua questão é a questão ambiental, não é? E aí o impacto da agricultura não é responsabilidade da EDIA, não é? A EDIA gera infraestrutura. Mas como somos uma empresa de desenvolvimento, somos uma empresa pública de desenvolvimento, acreditamos que temos também uma obrigação de, pelo menos, mostrar como é que deve-se fazer bem feito. Como é que deve ser feita essa gestão? Se calhar muitos já viram os documentários bonitos do Kissing the Ground ou da agricultura regenerativa, em que, no fundo, não utilizamos adubos de síntese ou utilizamos muito poucos adubos de síntese, utilizamos muito poucos pesticidas. Esse é o caminho e o sonho para o qual todos desejamos caminhar. Não o conseguimos fazer no imediato, mas há coisas muito concretas que podemos fazer. Nós temos um projeto, já há alguns anos também, o projeto URSA, de compostagem. O que é compostagem? É pegar nos nossos lixos, não são os nossos lixos urbanos, são os lixos das nossas agroindústrias, das nossas atividades agrícolas, que geram matéria orgânica, geram folhas, geram ramos, geram bagaços, portanto massas trituradas que saem das fábricas e que muitas vezes têm destinos que não são nobres, como a extração de bagaço de azeitona ou
o aterro ou a descarga no meio hídrico. Portanto, isso não são utilizações desejáveis. Nós devíamos pegar nesses materiais, misturá-los e transformá-los em adubos orgânicos, porque dessa forma vamos melhorar o solo e vamos evitar o uso de fertilizantes químicos. São esses fertilizantes químicos que geram poluição difusa e depois pressão sobre os recursos hídricos. Portanto, este nosso interesse na compostagem é um bocadinho egoísta. Nós não o estamos a fazer porque é melhor só para os passarinhos e para as flores e para o ambiente e para as minhocas, não é só por isso, é também porque se o fizermos, vamos ter melhor qualidade da água, vamos ter um solo capaz de filtrar melhor e utilizar melhor os nutrientes que recebe, vamos ter um solo melhor, capaz de reter mais água, portanto vai precisar também de menos água no regadio, e vamos ter menor pressão, menor poluição difusa e, portanto, melhor qualidade da água. Há depois também muita coisa a fazer também na proteção das linhas de água, as albufeiras, as galerias ripícolas, portanto, Mas é um caminho que estamos em que fase? Estamos a fazer. Agora, quantas linhas de água é que há para melhorar no Alentejo? Se calhar são alguns milhares de quilómetros. A IDIA já intervencionou 400 quilómetros. 400 quilómetros parece uma barbaridade, mas ainda a quantidade de linhas de água que há para proteger os perímetros, só o perímetro da Albufeira de Alqueva são 1.300 quilómetros de área que devia ter uma barreira verde, uma barreira viva, que sirva de biofiltro para impedir que alguma poluição que seja gerada pelas atividades económicas não chegue à água e não a contamine. Carlos Vicente, de que forma a Vitacresce comunica as suas práticas de gestão de água aos consumidores? Isso é muito difícil. Na verdade, nós não comunicamos diretamente as nossas práticas de gestão, não comunicamos muito com os consumidores, mas não vamos a esse tema específico. Comunicamos sim com os nossos clientes. E nós temos na empresa um programa que instituímos há quase 3 anos, que se chama Second Nature. Neste programa é um programa mais holístico que abrange toda a questão de sustentabilidade. Começa com a parte de solos mais saudáveis, biodiversidade, a gestão da água, a redução de plástico. Nós, obviamente, no transporte, para fazermos chegar os nossos produtos aos clientes e consumidores, precisamos de plástico e temos projetos específicos nesse sentido. E depois, por final, também a redução no todo da pegada de CO2. Então, este programa completo, que é amplo, é um programa que nós temos vindo a desenvolver com base nas práticas que nós aplicamos desde há muitos anos e décadas na nossa empresa. E agora estamos a comunicá-lo abertamente, explicitamente aos nossos clientes e também à comunicação em geral. Com isso, comprometendo-nos com os objetivos que nós traçamos e também transmitindo também as nossas boas práticas, incluindo também a água. Ou seja, a água não é uma comunicação específica, porque também, no nosso caso, o consumidor quer comprar um alimento de qualidade, o consumidor ainda não vê o esforço e o investimento na água que está por trás desse alimento. Era isso que lhe queria perguntar também, se há ou não uma procura maior por produtos que sejam produzidos com uso responsável de água? Não conseguimos não consigo quantificar isso e necessariamente não tenho a noção que isso já seja relevante em Portugal ou em algum outro país. A qualidade do alimento, a segurança alimentar são critérios muito mais importantes para um consumidor que consome vegetais ou frutas do que o consumo de água. No entanto, obviamente, o consumo de água é um tema muito pertinente e muito relevante para os consumidores em geral, mas como um todo. Cristina Cisa Vieira, já há pouco falou também das condições de seca que podem afetar o setor do turismo. Que trabalho é que tem sido feito junto dos associados no desenvolvimento de planos de contingência para enfrentar esses possíveis períodos de escassez? Bom, digamos que não há exatamente planos de contingência, não é? Volto a dizer que o Algarve tem sido, porque continua a ser uma boa aprendizagem, designadamente boas PPPs e parceria público-privada e até entre privados. Tem havido um esforço coletivo, por exemplo, associações de regantes, agricultura, turismo, para de facto encontrarem soluções e inclusive acordarem, digamos assim,
e talvez aí, não havendo plano de contingência, algo parecido, eventuais cortes ou reduções, se necessários num futuro, e como é que as coisas podem ser trabalhadas, não olhando para um dos setores como predador e, portanto, tendo aí um equilíbrio. O que temos feito, seguramente, é esta questão, por um lado, tem havido acesso a financiamento para investimento nas infraestruturas de cada unidade hoteleira, mas sabemos, e a experiência é esta, a experiência não, os dados dizem que o grosso das perdas de facto, no sistema são os culpados, de facto, pelos períodos de mais stress e escassez de água. Digamos, não há exatamente escassez, há problemas na distribuição e, portanto, também consideramos que os próprios estabelecimentos hoteleiros e as empresas, porque têm realmente um impacto económico grande nos seus municípios e nas suas comunidades, também têm que ser atores deste movimento de sensibilização, de necessidade de investimento público aí também. Do seu ponto, enfim, naquilo que acaba o seu negócio, usando a expressão que há pouco usou também, é egoísta no sentido em que tem impacto no PNL, portanto, saber controlar estes custos, também é evidente que há, desde a parte comportamental, volto a acentuar, sublinhar muito isto, que efetivamente todas as equipas, e não é só uma lógica de facto top-down, muitas vezes é de facto ao nível da operação que se verificam e, portanto, ter uma série de equipamentos que registram perdas de águas, consumos por quartos, consumos por áreas de negócio, spas, restaurantes, lavandarias, quartos, etc. Ter efetivamente esta monitorização constante, ter atenção às perdas, ter atenção a estas redundâncias de consumos. Lá está, os que tem havido sempre esta intenção de porque é que não podemos aproveitar uma parte substancial das águas que estão nas hectares, que são tratadas antes de serem lançadas no oceano e nos rios, utilizá-las e, portanto, haver circuitos independentes de água. É preciso também dar nota que, por exemplo, no caso, há pouco falei no exemplo de grandes grupos hoteleiros, eles não têm acesso a financiamentos PT 2030, etc. Portanto, têm que ir por outras vias, designadamente aquelas que a banca lhes fornece. E depois há aqui, volto a usar a expressão, a necessidade aguça ou engenho. Tudo quanto são, no fundo, riscos climáticos e também esta questão deste recurso e mau uso deste recurso acarreta risco creditício, risco de seguros e, portanto, há um constante investimento e preocupação na utilização dos recursos naturais e naquilo que podemos impactar. Portanto, tem havido esta demonstração. O ano passado aderimos também às iniciativas do Turismo de Portugal, do selo Save Water no Algarve, que há um cardápio de medidas que a hotelaria pode adotar, e eu acho que nós somos early adopters e muito bons alunos nessa perspectiva, que mais não seja por egoísmo duplo. Porque, repito, é o nosso principal recurso e porque bate na conta de exploração. E ainda antes de encerrarmos este painel, vamos agora conhecer os resultados do questionário, aquela votação que estiveram ao longo deste período a fazer. A pergunta: que abordagem considera ter mais impacto na gestão da água? A maioria, 57 pessoas, votaram na hipótese B, mais eficiência na gestão. Eu votei. Segue-se. Votou em qual? Votou em qual nesta? 27 pessoas votaram na inovação tecnológica, 23 na mudança de comportamento e apenas uma pessoa considera que a resposta correta são os limites no consumo. Queria perguntar aos nossos oradores se têm algum comentário a fazer a estes resultados. Mais que não seja o José que assumiu aqui a sua votação. A eficiência de gestão, acho que é de facto que é mais fácil e mais evidente, não é? É muito difícil mudar comportamentos, é essencial, com certeza, mas aí a mudança da gestão pode ter ganhos de algumas dezenas de %, não é? 10%, 15% é muito fácil com mudanças de gestão. Não sei se conseguiram votar, mas seria esta a maior aposta? Foi essa foi esse o meu voto. Eu acho que a eficiência de gestão, acho que é a solução mais pertinente e mais imediata que nós temos à nossa frente. Eu acho que requer coragem para tomar decisões, e eu acho que, falando pelo menos de parte da Vitacresce e da região,
Nós precisamos de agilidade para resolver a nossa situação, que é urgente e requer mesmo coragem para tomar decisões. E depois na gestão em si, porque como nós também falámos anteriormente, nós em Portugal não temos falta de água, pelo contrário, temos até excesso de água. É só uma questão de gerir essa água da melhor maneira, em termos do tempo ao longo do ano, em termos do espaço ao longo das regiões. Eu acho que depois também com as próprias empresas e com o valor da água, que acho que é outro ponto muito importante, saber quanto custa a água para uma operação e como é que essa operação se pode ajustar a esse custo. Acho que fazendo as duas coisas, seja infraestrutura da água para as empresas, empresas de todos os setores, aliás, e depois as próprias empresas como melhor gestão, acho que temos, ao meu ver, uma solução em cima da mesa que é nossa e é do nosso controle. Cristina, é esta a solução? Coragem, irreverência e mais eficiência na gestão? Bom, por um lado, eu acho que há aqui algo que é essencial. O ano passado, por exemplo, soubemos que o desperdício de água no Algarve, no que se perdia nas redes, dava para dar de beber a 50% das famílias. E, portanto, a primeira questão é eficiência, não apenas na gestão a jusante, quando ela já está a ser distribuída, mas a montante. É a primeira questão, é um investimento à séria, na não perda da água, ainda por cima tratada. E, portanto, antes de aumentar preços, limitar consumos, mudar comportamentos, é preciso de facto, e eu gostava de, imagino, não sei se o estudo da Católica também dá nota nisto, nesse investimento que a ser feito nos sistemas também, quanto é que renderia a mais. A outra questão é, de facto, não haver, acho muito importante esta questão de não haver relações abrasivas entre setores. Quando se ouvia dizer, a agricultura, sem a agricultura não passamos porque dá de comer a muita gente. É evidente, mas o turismo também, por um lado, também é alimento e por outro lado, por exemplo, que parte da agricultura, por exemplo, no Algarve é que é para exportação, é que é quase 50%. E, portanto, esta questão de dizer, atenção, também é um setor exportador e é assim que se quer, e para não acusarmos o Algarve de ser monoproduto, e, portanto, esta questão de não estarem os setores de costas voltadas foi realmente muito importante. Eu ainda me lembro dos primeiros anúncios e com Macário Correia, etc., a questão da associação de regantes ser, não, é para cortar, então é no turismo, porque isto é que nos... E, de facto, isto não leva a parte nenhuma. Portanto, este concerto foi realmente muito interessante e neste momento as obrigações de reporte e de reuniões são de 6 em 6 meses e de facto é a velha frase do Peter Drucker, não é? Não se pode gerir aquilo que não se pode medir e portanto também aqui, como em objetivos ambientais, é preciso de facto ir medindo e investindo efetivamente numa mais eficiente gestão deste recurso. E fica esse caminho traçado. Muito obrigada a todos pela presença, pela partilha e pela abordagem que aqui nos trouxeram. Um forte aplauso. Obrigada. Obrigada.